Saúde o povo de Deus na paz do Senhor. Estamos aqui para mais uma live. Hoje é dia 18 de janeiro de 2020, exatamente às 22 horas e 49 minutos. Hoje vou trazer uma palavra para que nós possamos meditar. Vou também aqui procurar um grupo que eu costumo estar sempre também com eles, que é um grupo a qual eu criei e administro, né? Que é o grupo Evangélicos de Esquerda. Quero também parabenizar esse grupo, né? Que foi criado. E esse grupo já tem, hoje ele completou 950 membros no Facebook. É o grupo Evangélicos de Esquerda, né? Fundei esse grupo aí faz exatamente 5 anos, né? Foi fundado no dia 1 de novembro de 2014. Eu vou fazer algo diferente essa noite. Vou trazer uma palavra de reflexão. Porém, eu costumo, quem me conhece, eu sou o presbítero Carlos Pinheiro, arquiteto, né? E eu costumo sempre louvar um hino antes de pregar, né? Então a palavra que eu vou meditar essa noite está em Josué, livro de Josué, capítulo 1, do versículo 6 ao versículo 9, tá bom? Então eu vou aqui, vamos tentar louvar um hino, né? Enquanto você procura em 1 Josué capítulo 6. Não, 1 Josué versículo 6. Há muitos feridos, choram de angústia e de dor, clamam por proteção e por paz. Amigos que sofrem, sua necessidade atende hoje. Não deixe um soldado ferido morrer. Verta o bálsamo e a ferida sarará. Protege-o com teu manto de amor. O pão partiremos, sim, descanso lhes dará, e toda angústia sairá. Não deixes fiéis soldados feridos morrer. Seguindo sua ordem, lutarão na frente para o rei, e o forte inimigo puderam vencer. Mas por este esforço Satã intentou suas vidas matar. Não deixe um soldado ferido morrer. Verta o bálsamo
e a ferida sarará. Protege-o com teu manto de amor. O pão partiremos sim, descanso lhes dará, e toda angústia sairá. Não deixes fiéis soldados feridos morrer. Não podes olhar sem socorrer. O amor é mais forte, faz viver. Não podes deixar um soldado ferido morrer. Glorificado, exaltado é o nome do Senhor nessa noite. Meu irmão, não sei se ficou bom, mas eu costumo sempre, antes de pregar, quem me conhece nas igrejas, louvar um hino. Esse hino que eu louvei é o soldado ferido. Quantos soldados se encontram feridos, espiritualmente falando, não é isso? Quantos soldados não têm mais força de caminhar na presença de Deus, não é isso? Então, eu louvei a Deus nessa noite, lógico que sem microfone, né? Aqui de forma improvisada, nessa live que pode chegar para você via WhatsApp, via YouTube. Temos um canal no YouTube chamado Evangélicos de Esquerda Oficial. Depois você entra lá, nos procure e nos adicione. Mas nessa noite nós vamos meditar na Bíblia Sagrada, né? Vamos meditar na palavra de Deus, no livro de Josué, capítulo 1, versículo 6. Diz assim a palavra de Deus: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte a tua boca do livro desta lei, antes medita nela de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo onde quer que andares. Essa palavra conhecida de alguns irmãos é uma palavra a qual Deus falou com Josué após a morte de Moisés. Josué iria conduzir o povo até a terra prometida. E ali Deus fala algumas palavras a Josué. Antes disso, nós precisamos meditar algumas coisas antecedentes ao livro de Josué. Nós sabemos que Moisés tirou o povo da escravidão do Egito. Vocês sabem muito bem isso. O povo saiu ali do Egito, da escravidão, e Moisés começa a conduzir aquele povo no deserto. Pelo que eu entendo, era 40 dias para chegar à terra prometida. Porém, Moisés separou uma pessoa de cada tribo, era 12 tribos. E essas 12 pessoas foram sondar ali a terra prometida. A terra prometida, ali a qual
está na Bíblia, a terra que emana leite e mel, né? Então aquele povo foi para lá, aqueles 12, para sondar a terra. E o que acontece é que quando eles trouxeram o relatório, a Bíblia diz que 10 só falaram problemas, só falaram de gigantes para alcançar a terra prometida. E somente 2, Josué e Caleb, eles ali advertiram, né? Falaram das coisas boas que tinham naquela terra. Então quero te chamar a atenção nessa noite. Muitas das vezes nós olhamos só para os problemas. Nós só olhamos para as dificuldades. Nós só olhamos para os gigantes, né? Assim como aqueles 12 homens, 10, só mostraram os problemas para alcançar a terra prometida, né? Só colocaram obstáculos para alcançar a terra prometida. Só colocaram palavras de desânimo para o povo de Israel buscar a terra prometida, né? Então assim também, nos dias de hoje, muitas pessoas não alcançam as promessas de Deus, porque elas só veem problema, elas só veem os gigantes na frente. Mas eu quero te dizer nessa noite, quando Deus ele te dá a bênção, Ele dá também a estratégia de você vencer os gigantes e obstáculos para alcançar a tua bênção. Então, eu não sei a quem o Senhor está falando através dessa palavra, mas eu quero dizer uma coisa: se Deus ele te prometeu, Ele dá as condições de você cumprir. E ali aqueles 12 homens que chegaram ali para espiar a terra prometida, somente Josué e Caleb trouxeram uma palavra de ânimo. E eu quero dizer uma coisa, devido ali os homens, né, ali que estavam com Moisés, se acovardarem de buscar a terra prometida, ali a Bíblia diz que eles rondaram 40 anos no deserto. E aqueles únicos 2 que tiveram coragem e vontade de chegar à terra prometida, a promessa de Deus, a Bíblia diz que somente eles chegariam na terra prometida. E ali toda aquela geração de pessoas andaram 40 anos no deserto e não chegaram na terra prometida. O que eu quero te dizer nessa noite, para você entender que você lendo o livro de Josué, tem algo que veio para trás. Teve pessoas que ficaram para trás porque não acreditaram na promessa de Deus. Não acreditaram que Deus estava dando aquela terra para eles. E somente Josué e Caleb chegariam na terra prometida. Até mesmo Moisés não chegou na terra prometida. Deus permitiu que ele olhasse de longe como era a terra prometida. A Bíblia diz que a terra era tão boa que precisaram de 2 homens carregar um cacho de uva, tamanho era a bênção. Eu quero te dizer nessa noite, quantas das vezes você perdeu a bênção, quantas das vezes Deus tinha projeto e planos para você alcançar, e muitas das vezes você enxergou os obstáculos, você enxergou os gigantes, e você não enxergou aquilo que Deus colocou na tua frente. Então quero te dizer nessa noite, Deus me deu essa palavra à toa, Deus está falando contigo nessa noite, a respeito das promessas de Deus. Mas aí isso é um resumo para nós chegarmos no contexto nessa noite. Eu quero te dizer que quando Moisés ele veio a falecer, Deus já tinha levantado como a liderança do povo para chegar na terra prometida. Ali Josué era o homem a qual conduziria o povo até a terra prometida. Se você for acompanhar a Bíblia, eu quero te dizer uma coisa, eu fiz um propósito com Deus de ler um capítulo a cada noite. Às vezes eu leio 3, até 5, mas no mínimo um capítulo. Eu ano passado fiz esse propósito, esse voto com Deus. E eu quero te dizer uma coisa, eu li todo o Novo Testamento e agora estou lendo o Velho Testamento. E entrei no livro de Josué. Eu já preguei essa palavra. Aqui a palavra de Deus, ela diz no capítulo 1, versículo 6. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás o povo herdar a terra que eu jurei aos teus pais lhe daria. Então, primeira coisa que Deus fala nessa noite, Deus fala para te esforçar, Deus fala para ter bom ânimo. Primeira coisa que eu aprendo aqui, Deus não gosta de pessoas desanimadas, Deus gosta de pessoas que se esforçam, porque não é da forma que muitos pensam, porque Deus vai agir, Deus vai fazer. Não fique esperando que Deus vai te trazer a bênção, você deitado numa rede tomando água de coco. Aqui a Bíblia diz, esforça-te e tem bom ânimo. Foi a palavra que Deus falou ali para Josué, que estava à frente do povo. Eu quero dizer mais uma coisa, toda aquela geração
não chegou na terra prometida, já era uma outra geração, já era talvez os filhos, os netos daquela primeira geração que saiu com Moisés ali do Egito, porque eles eram muitos murmuradores. Quantas pessoas só sabem murmurar, quantas pessoas não agradecem a Deus por aquilo que Deus fez, quantas pessoas não lembram daquilo que Deus fez. Olha só, lembra o que Deus já fez por você, da onde Ele te tirou, quantos livramentos Deus fez em você, da onde Deus te tirou e onde você está hoje. Assim era aquele povo ali que saiu do Egito, se esqueceram das 12 pragas que Deus enviou para o Egito, se esqueceu que Deus sustentou ali no deserto, esqueceu que Deus mandava maná do céu, Deus fez cair água da rocha, Deus abriu o mar vermelho. Eu quero te dizer nessa noite, muitas das vezes nós nos esquecemos daquilo que Deus fez na minha e na tua vida, e nós caímos muitas das vezes quando estamos na prova, no meio do deserto. É muito perigoso essa parte da murmuração. A Bíblia diz que ali o diabo desafiou Deus e disse: olha, tu tem visto Jó, ele tem tudo, ele tem de tudo, por isso ele não murmura. E ali Deus permitiu ali o diabo entrar na vida de Jó. Vocês conhecem essa história. Ali Jó perdeu a família, Jó perdeu as riquezas, Jó perdeu os bens materiais, Jó, ele perdeu muitas das coisas que ele tinha, mas ali eu quero dizer uma coisa: Jó não murmurou na face de Deus, porque era isso que o diabo queria, que Jó murmurasse na face de Deus. Eu quero te dizer nessa noite, meu irmão, não conheço a tua história, não conheço a tua vida, mas eu quero dizer uma coisa: não murmure, porque é isso que o diabo quer. O que o diabo quer é ver o crente murmurador, e é o que mais tem por aí, não é isso? Então muitos não alcançaram, muitos não entraram na terra prometida porque murmuravam. A primeira prova que vinha no deserto, eles já colocavam ali Deus, encurralava Deus, cobrava de Moisés, se esqueciam daquilo que Deus fez para eles. Então aqui no livro de Josué, capítulo 1, versículo 6, é a primeira coisa que Deus fala para Josué: esforça-te e tem bom ânimo. Versículo 7: então somente esforça-te e tem bom ânimo, para teres cuidado de fazer conforme a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza por onde quer que andares. Então a primeira coisa aqui que Deus fala: não, esforça-te, tem bom ânimo. A segunda coisa que nós vemos meditar na lei do Senhor, que não nos desviamos nem para a direita nem para a esquerda, né? Meditar na palavra de Deus, aqui a Bíblia Sagrada. Quem está entendendo, diga amém. Então, muitos de nós meditamos em muitas coisas nesse mundo. A nossa mente é ocupada, muitos se ocupam com a novela, muitos se ocupam com os problemas da vida, muitos se ocupam com a questão do futebol. Eu também gosto de futebol, né? Gosto do meu Corinthians, né? Cada um gosta de alguma coisa, mas a Bíblia diz que nós meditamos nessa palavra, que é a Bíblia, de dia e de noite. Meditar, não é isso que está dizendo aqui? Esforça-te, tem bom ânimo, conforme toda a lei que meu servo Moisés ordenou. Dela não desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Ou seja, nós não devemos desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Meditar na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é lâmpada para nossos pés, né? Assim diz ali no livro de Salmos: não se aparte a tua boca do livro desta lei, antes medita nela de dia e de noite, para que tenhas cuidado conforme tudo o que está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e prudentemente te conduzirás. Ou seja, eu lendo o livro de Deuteronômio, irmãos, eu acabei de ler por esses dias, praticamente Deus fala o tempo todo que nós venhamos ser obedientes a Ele. E obedecer a Deus, existe uma promessa de bênção. Você quer ter bênção na tua vida? Obedeça a palavra de Deus. Você quer ser próspero? Obedeça a palavra de Deus. Ali no livro de Deuteronômio, capítulo 28, ele coloca uma condição: bênção ou maldição. Você quer ser abençoado? Então medita na palavra de Deus e obedeça os estatutos. E também a maldição fala que quando nós não obedecemos a Deus, nós estamos sobre a maldição, né? Também no livro de Deuteronômio, ele também fala que quando nós nos arrependemos
Deus também está prestes a perdoar. Então eu quero te dizer nessa noite, né? Meditar na palavra de Deus, não desviar nem para a direita nem para a esquerda. Então, de que forma nós podemos se colocar na presença de Deus? Meditando na palavra de dia e de noite, né? Nós perdemos tempo nessa vida com WhatsApp, com Facebook, com televisão, com tantas coisas nós perdemos tempo nessa vida. E muitas das vezes nós arrumamos um tempo para meditar na palavra de Deus. Nós arrumamos um tempo para aprender a palavra de Deus. Hoje está muito fácil. Você liga a internet, você entra no YouTube, você pode, de várias maneiras, aprender e meditar a palavra de Deus. Você entra numa igreja, você busca um CD de pregação. Então, muitas das vezes, você tem vários meios, né, de você estar meditando na palavra de Deus. Então, versículo 8 do capítulo 1 de Josué: não aparte a tua boca o livro desta lei, antes medita nela de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo o que nela está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e prudentemente te conduzirás. Então, primeiro Deus fala, esforça-te. Segundo, tem bom ânimo. Terceiro, meditar na palavra. Quando nós meditamos na palavra de Deus, nós temos a palavra no nosso coração, nós conseguimos colocar em prática a palavra do Senhor e nós conseguimos estar dentro do caminho. No versículo 9 do capítulo 1 de Josué, fala, não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasme nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo onde quer que andares. Então, aqui está o conselho de Deus para a vida de Josué. Assim que ele tomou posse da liderança do povo de Deus para conduzir ali, né, na terra prometida, primeira coisa, Deus deu vários conselhos para ele. E os conselhos que eu te passo nessa noite, para que nós podemos meditar, se esforçar, ter bom ânimo, meditar na palavra de Deus, né? E aqui a Bíblia diz que ele será contigo onde quer que tu andares. Não é isso? Então aqui está a palavra de Deus nessa noite, a qual nós viemos meditar no livro de Josué. São as palavras que Deus falou com Josué. É o conselho que Deus deu a Josué para se esforçar, para ter bom ânimo, porque ele será contigo. E nessa noite Deus também está falando com você. Esforça-te, tem bom ânimo, medita na palavra de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Então Deus não gosta de homem desanimado. Deus gosta de pessoas que se esforçam, né? Nada vem de graça, nada vem, como diz aí o ditado do mundo, de mão beijada, não é isso? Então aqui diz a palavra de Deus, a forma como Deus falou com Josué, ele fala contigo nessa noite. Tudo que nós conseguimos, obviamente, primeiro Deus na frente, não é isso? Primeiramente, Deus na frente, mas tudo é com muita força e bom ânimo. Todas as suas vitórias que você conseguiu foi com esforço e bom ânimo, né? Porque se você ficasse olhando para a sua direita e para a sua esquerda, você ia desanimar. Então Deus fala aqui para Josué, esforça-te e tem bom ânimo. Não te desvie nem para a direita nem para a esquerda. Porque muitas das vezes você olha para a tua direita e você olha para a tua esquerda, você tem desânimo. É um que atira pedra, é um que tem inveja, é um que calunia, é um que quer te derrubar, é um que te lança a palavra de desânimo, é outro que te lança a palavra de peso. Muitas das vezes não temos incentivo dos nossos próprios amigos, muitas das vezes você não tem incentivo nem da tua própria família, mas eu quero te dizer nessa noite, Deus fala com você como falou com Josué, esforça-te e tem bom ânimo, que eu serei contigo. Então, estamos iniciando o ano de 2020. E essa palavra que Deus fala com você no dia 19, agora 18 ainda, né? São 11 horas e 14 minutos, né? No dia 18 de janeiro de 2020, Deus fala com você nessa noite, esforça-te e tem bom ânimo, e eu serei contigo.
medita na minha palavra de dia e de noite. Não é isso? Porque se você meditar na palavra de Deus, você terá força para resistir às astutas ciladas do diabo, né? Ali no deserto, o diabo desafiou Deus. E Jesus, desculpe. E ali, Jesus venceu o diabo através da palavra. Então, nós temos que mergulhar na palavra de Deus, né? Como você pode mergulhar? Lendo a Bíblia, escutando pregações, né? Indo à igreja, escutando ali as pregações que vêm do púlpito. Tudo isso são palavras, né? Jesus disse aos discípulos: vós foste lavados pela palavra. Quando nós recebemos uma palavra, nós temos uma palavra de ânimo, né? Quantas das vezes eu cheguei na igreja e ali desanimado, né? Ali carregado, e através de uma palavra de pregação eu tive ânimo. Eu saí dali com mais fé, com mais vontade, porque a Bíblia diz, né, que sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se você não tem ânimo, você não tem fé. E se você não tem fé, você não consegue agradar a Deus. Porque a fé é ter fé que Deus vai agir na tua vida, né? Então, quando você anda desanimado, você não tem fé. E aí você vira, né, um instrumento frágil para o diabo. Porque o que o diabo quer mais fazer, ele vem para matar, roubar e destruir. O diabo vem para desanimar eu e você. O diabo, ele não tem dó das pessoas. O diabo, ele quer jogar as pessoas na sarjeta. O diabo, ele quer acabar com a vida das pessoas, né? Então, o diabo quer nos desanimar. O diabo usa pessoas para nos desanimar. A Bíblia diz, né, que a nossa luta não é nem contra a carne, nem contra o sangue, é contra potestades malignas. Então, muitas das vezes, o diabo usa as pessoas para desanimar eu e você. Mas eu quero te dizer nessa noite que Deus está levantando através dessa palavra para levantar você que está caído, para dar força para você que não tem vigor. Deus está falando com você nessa noite, através dessa palavra. O Senhor, Ele me colocou essa palavra no meu coração nessa noite, para que você venha ter fé. Eu não sei qual é o propósito, eu não sei qual é o seu projeto nessa noite, mas eu creio que Deus está falando com você. Esforça-te, tem bom ânimo e busca reforço na palavra de Deus. Medita nela de dia e de noite, porque Deus vai te dar estratégia, Deus vai te dar força. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, nessa noite, você está ouvindo a palavra de Deus. Você que estava desanimado, você que estava pensando até em se suicidar, você que estava pensando em largar tudo, eu quero te dizer nessa noite, eu não sei quando você vai ouvir esse vídeo, mas Deus fala com você nessa noite. Esforça-te e tem bom ânimo, porque Deus será com você no ano de 2020. Eu quero te dizer nessa noite, dobre o seu joelho no teu quarto, converse com Deus, peça para Deus receber os seus projetos, para que Deus envie o seu anjo, envie o Espírito Santo, para que Ele possa te ajudar na dificuldade dessa vida. Muitas das vezes nós temos muita dificuldade, a situação não é fácil, né? Se nós formos olhar para a situação, se nós formos olhar para o governo que está, né? Um governo que muitas das vezes não tem trazido nada, né? A qual nós possamos nos alegrar, né? Quando nós ligamos a nossa televisão, a cada dia nós só vemos notícia ruim, né? Quando você vê as páginas de jornais, não vê notícia boa. Mas eu quero te dizer nessa noite que a notícia boa está aqui na palavra de Deus, né? Eu sei que nós também temos que ser lúcidos, né? Infelizmente, muitas coisas dependem do governo, né? Depende do governo que está, que infelizmente muitas pessoas votaram através da mentira, acreditaram na mentira, acreditaram no fake news, não é isso? E acreditaram na mentira, e aí nós temos hoje, né, o que nós estamos passando, alto índice de desemprego, né? Estamos passando uma grande dificuldade financeira no país, mas eu quero dizer uma coisa, com tudo isso, Deus está acima de governo, Deus está acima da economia. Eu quero te dizer nessa noite, para resumir, que a Bíblia diz que tinha uma grande crise ali, na época de Elias, de Eliseu, ali naquela cidade, né? Faltava água, e ali a Bíblia diz que aquela mulher, a viúva de Sarepta, né? Ela foi lá
acolheu o homem de Deus, né? Ela deu água para o homem de Deus, deu alimento para o homem de Deus, né? Ela foi usada ali para fazer a obra, e ali a Bíblia diz que não faltou farinha na botija dela, né? Então, com muita fé, porque hoje estamos vivendo pela fé, né? Hoje, mais do que nunca, nós estamos vivendo pela fé, porque não está fácil, né? Muito desemprego, a economia está difícil, né? Então, é lógico que nós temos também que brigar, temos que reivindicar, temos que fazer nossa parte enquanto cidadão, não podemos ser omisso, né? Temos que ser oposição, sim, temos que ir para a rua, né? Lutar pela educação, lutar pela previdência, sim, temos que lutar. Mas nós acreditamos também em algo que é maior, que é Deus, porque eu creio que eu e você somos sustentados pela mão de Deus. Então nessa noite, a palavra de Deus fala com você, como falou com Josué: esforça-te e tem bom ânimo, e eu serei contigo. Não se aparte a tua boca do livro dessa lei, né? Então, muitas coisas estão escritas aqui nessa palavra. Muitas soluções dos nossos problemas estão escritas aqui nessa palavra, né? O mesmo Deus que livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha de fogo, o mesmo Deus que abriu o mar vermelho, o mesmo Deus que livrou Daniel ali, né, da boca do leão, é o Deus que está comigo e com você nessa noite. Então é o Deus que está falando com você: esforça-te e tem bom ânimo. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não pasme nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo onde quer que andares. Certa feita eu viajei, né? E um irmão chegou para mim e falou: você viaja sozinho? Eu falei: não. Você viaja com quem? Olha, eu nunca estou só, estou com o Pai, o Filho e o Espírito Santo e uma legião de anjos. Então, primeira coisa, o homem de Deus nunca está sozinho. Sempre tem uma legião de anjos junto com ele, né? Mas primeiramente, a Bíblia diz no livro de Mateus capítulo 6, versículo 33, buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Então, quando nós buscamos o reino dos céus, nos colocamos na presença de Deus, as demais coisas são acrescentadas. O que é as demais coisas? Né? É o nosso sustento, é o nosso dinheiro, é o nosso trabalho, é a nossa comida, é o nosso carro, é a nossa família, né? Então Deus, ele cuida das demais coisas quando você se coloca na presença de Deus. Amém, irmãos? Então eu quero te dizer nessa noite, eu creio que essa palavra falou com o teu coração nessa noite, né? A palavra não volta vazia. Eu creio que Deus falou com você nessa noite, né? Eu creio que essa palavra entrou no teu coração. Eu creio que o Espírito Santo entrou na tua vida nessa noite através dessa palavra. O Espírito Santo entrou no teu lar através dessa palavra, né? E eu não conheço a tua vida, a tua história, mas Deus conhece. Deus te conhece. A Bíblia diz que Deus conhece o nosso coração, o nosso gemido. Então nessa noite Deus te conhece. Eu não te conheço, mas Deus te conhece. E nessa noite Deus fala com você: esforça-te e tem bom ânimo, porque eu serei contigo. Medita na minha palavra de dia e de noite. Deus está pedindo para você meditar na palavra dele. Deus está falando para você não te desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Você olhar para o alto, né? Porque a Bíblia diz, né? Olhei para os montes de onde me virá o socorro. Meu socorro vem de Deus, não é isso? Lá no Salmo 121, né? Ali no Salmo, a Bíblia diz ali, né? Que o socorro vem do Senhor. Eleva os olhos para os montes de onde virá o socorro. É uma pergunta. Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então meu socorro e o teu socorro, ele vem do Senhor que fez os céus e a terra, né? Então o Salmo 91 fala disto, né? O nosso socorro vem do Senhor. Eu não sei qual é a situação que você está passando nessa noite, mas eu quero te dizer, o seu socorro vem de Deus. Muitas das vezes nós contamos o nosso problema para os médicos, para o advogado, né? Mas o teu socorro e o meu socorro vem de Deus. Deus pode usar o médico, Deus pode usar o advogado, Deus pode usar o juiz, Deus pode usar, né, quem Ele quer, né? Mas primeiramente o meu e o teu socorro vem de Deus, não é isso? Deus está acima de todas as coisas, não é isso, meus irmãos?
Então nessa noite eu venho aqui pedir oração, né, dos irmãos. Onde quer que você esteja, ore por mim, né? Sou o Carlos Alberto Pinheiro de Souza. Eu peço que você entre na página Evangélicos de Esquerda do Facebook, que é uma página de adicionar pessoas. Tem uma outra página aí de curtir, que depois nos plagiaram, mas tudo bem, né? E no YouTube, nós temos um canal chamado Evangélicos de Esquerda Oficial, tá? Nós estamos ali iniciando também aquele trabalho. Nós também falamos um pouco de política, tá? Se você for entrar lá no livro, na página Evangélica de Esquerda, do Facebook, né, nós também falamos de política, porque nós entendemos que não podemos ser omissos, né, e nem manipulados, né? Temos que ter se posicionar conscientemente. Nós sabemos que existe, né, uma pequena elite que domina o mundo e o país, né, de uma certa forma, e se deixar eles levam tudo, irmãos. Eles nos escravizam, eles tiram nossos direitos, né? E assim nós não temos direito a nada, tá? Mas acima de tudo isso, né? É a questão da política, que nós devemos votar corretamente, né? Escolher corretamente. E nós acreditamos na proposta da esquerda, porque a direita nesse país, em qualquer lugar do mundo, ela luta pelo capital, né? Pela grande elite, não é isso? Então, nessa noite nós viemos meditar nessa palavra. E meditando também na palavra de Deus, nós vimos que o povo era muito unido. O povo vivia em comunhão, né? Uma espécie de socialismo, né? A qual a esquerda também acredita no socialismo, na coletividade, não é isso? Porque do jeito que está hoje, 5 bilionários no Brasil, eles têm o equivalente a 100 milhões de brasileiros, né? Então tá certo isso? Não. Eu creio que quando Jesus voltar a buscar a sua igreja, nós vamos viver uma espécie de comunismo lá, né? Não vai ter um mais rico que o outro, né? Um com mais que o outro, não. Lá eu creio que nós vamos ter um socialismo, um comunismo, né? Então não será o capitalismo que nós temos aqui hoje, a qual muitos não têm onde morar, não têm o que comer, né? Passa um estado de miséria, enquanto isso a meia dúzia vive na luxúria, né? Então são essas uma das coisas que nós confiamos. Então eu quero te agradecer, né, o seu minuto de atenção, por ter assim escutado, né, um pouco da palavra de Deus nessa noite, né? Eu creio que Deus falou com você, Deus falou comigo, né, através da palavra, né, e que Deus venha falar cada vez mais nos nossos corações. Eu peço que você venha compartilhar essa palavra, né? Pena que você não tem meu WhatsApp, né? Mas você pode baixar essa pregação lá no YouTube, né? Nos Evangélicos de Esquerda, né? Oficial, e poder estar compartilhando com seus amigos, tá bom? E lá tem outras mensagens. Eu preguei também a respeito dos sinais da volta de Jesus e a parábola das 10 virgens, é uma pregação. Eu preguei também sobre o juízo final e o livro da vida, é outra pregação, tá? E assim que Deus me tocar e me der uma palavra, eu estarei aqui compartilhando com vocês. Porque nós temos que aproveitar a rede social para semear a palavra de Deus, tá bom? É isso que eu tenho feito, né? Eu sou o presbítero Carlos Alberto Pinheiro de Souza, eu prego, louvo, né? Eu quero te dizer nessa noite, eu não estou aqui pregando placa de igreja, tá? Jesus, ele ensinou 12 discípulos a pregar o evangelho, tá? Então quem vai salvar é Jesus Cristo através dessa palavra. Então você pode congregar na igreja mais próxima da tua residência evangélica. Ela pode ser pentecostal, ela pode ser Deus é Amor, ela pode ser Assembleia de Deus, né? Ali pode ser o pastor mais humilde, numa igreja humilde, que faz o culto na casa dele, na garagem. Importante é pregar essa palavra, tá bom? Porque através dessa palavra você vai aprender, né? E vai se colocar na posição de Deus. Hoje as igrejas evangélicas estão espalhadas pelo mundo. Até lá na Amazônia você tem igreja no meio do mato, né? As pessoas vão de canoa ali, né? Congregar na igreja de Deus. Então você que nunca teve a oportunidade de entrar numa igreja evangélica, eu fiz isso em 1999, né? Estou há 20 anos nos caminhos de Deus, entendeu? Então eu quero te dizer nessa noite, tá? Procure uma igreja, né? Ore a Deus, procure uma igreja. Eu creio que Deus vai falar com você, né? E você vai servir os caminhos do Senhor. Que o Espírito Santo se aposse da tua vida através dessa palavra nessa noite, tá bom? Então, eu estou querendo aqui terminar esse vídeo nessa noite, tá? Peça suas orações.
Tem a minha página também no Facebook. Se você digitar Carlos Alberto Pinheiro de Souza, você vai me achar. Eu já tenho lá quase 1000 pessoas adicionadas, mas nós podemos conversar também ali no privado, tá bom? Se você quiser me convidar, eu vou lá pregar na tua igreja também, tá bom? Estou aí à disposição de fazer a obra de Deus, tá bom? Então a paz do Senhor. Eu quero te dar a paz do Senhor nesse sábado. Bom resto de final de semana, bom domingo, boa semana, tá? Que tenha um ótimo mês de janeiro, que tenha um ótimo 2020, tá bom? Então eu venho aqui te agradecer mais uma vez, e a paz do Senhor Jesus.